A maturidade emocional nos traz força e resiliência diante dos desafios da vida, mas entender como ela se desenvolve e ser capaz de defini-la pode ser algo difícil. Por isso, nesse vídeo, eu vou revelar quais são os 7 sinais específicos de que você tem maturidade emocional e o que você pode fazer para desenvolvê-la. Primeiro, pessoas emocionalmente maduras não demonizam ex-companheiros ou pessoas com quem se desentenderam no passado. Mas isso não quer dizer que você deve esquecer os motivos que te afastaram dessas pessoas, e sim que você deve reconhecer que, na maioria dos casos, ambos os lados contribuem para a disfuncionalidade do relacionamento. E isso também se aplica aos casais que permanecem em um relacionamento tóxico. Então, se você notar que fica o tempo todo falando daquele ex que é maluco, talvez seja bom refletir sobre isso. Pessoas emocionalmente maduras se interessam menos por culpabilizar e demonizar os outros e mais em aprender com as próprias experiências. Isso nos leva ao segundo ponto. Quando elas têm problemas recorrentes na vida, pessoas emocionalmente maduras reconhecem que elas são o denominador comum dessas experiências e que podem estar contribuindo para elas. Se você sempre acaba em um mesmo tipo de relacionamento negativo, por exemplo, você costuma ser traído em vários relacionamentos, reconheça que, ainda que a outra pessoa seja responsável por quebrar uma promessa, você pode estar contribuindo para que isso aconteça ao filtrar e se interessar por esse tipo de pessoa. Mas as pessoas emocionalmente maduras não se culpam por ter essa mentalidade. Ao invés disso, elas usam isso para se inspirar e refletir sobre as formas em que elas podem mudar e, assim, mudar os próprios resultados. E isso se aplica a qualquer problema recorrente, desde brigar com amigos próximos, ter dificuldade em vender algum produto ou perder a atenção das pessoas quando você fala. Se é algo que está acontecendo em muitas situações, as pessoas emocionalmente maduras pensam em como podem estar contribuindo para isso e tomam para si a responsabilidade de romper com esses padrões. Mas preciso ressaltar, e esse é o nosso terceiro sinal, pessoas emocionalmente maduras não se sentem totalmente responsáveis pelos sentimentos dos outros. Essa é uma armadilha comum, conforme as pessoas vão amadurecendo emocionalmente. Para não se sentirem vítimas, elas aceitam responsabilidade por tudo. Quando alguém, normalmente um parceiro amoroso, está se sentindo chateado ou deprimido ou irritado, a pessoa que está tentando ser emocionalmente madura toma para si toda a responsabilidade por esses sentimentos e tenta resolver os problemas da outra pessoa por ela. Isso pode até ser encorajado quando a outra pessoa diz: "Você me deixou triste ou insegura ou o que quer que seja". Nesses casos, é importante julgar de forma imparcial qual é a sua parcela de responsabilidade. Se você foi mesmo idiota, claro, aceite a responsabilidade e peça desculpas. Mas se a outra pessoa está te culpando pela própria experiência negativa, de um jeito que você não aceitaria se fossem outros amigos e pessoas amadas, estabeleça um limite e não aceite a culpa de ser o sustento emocional da outra pessoa. O quarto sinal de maturidade emocional é que você sente irritação, tristeza e ansiedade. E isso pode te surpreender, caso você acredite que a maturidade emocional significa não sentir emoções negativas. Você pode até achar que é uma qualidade o fato de você nunca se irritar ou chorar. Mas a raiva, tristeza e ansiedade são partes normais de uma vida saudável. O que é ruim é reprimir essas emoções, seja para parecer legal ou para se colocar à altura de algum ideal de estoicismo. Quando você faz isso, essas emoções encontram formas de se expressar. A ansiedade vira perfeccionismo e planejamento compulsivo. A raiva se transforma em comportamento passivo-agressivo ou sarcástico. A tristeza pode se transformar em uma depressão pela péssima situação política ou pelo noticiário. Então, se dê permissão para sentir suas próprias emoções negativas. Reconhecer e superar esses hábitos destrutivos é a forma para se liberar deles. O que nos leva ao quinto sinal. As pessoas emocionalmente maduras não precisam ficar presas ou se afundar nas próprias emoções negativas. Sim, elas se permitem vivenciar essas emoções diretamente, sem se distrair com outras coisas. Mas o objetivo é compreendê-las e ter autocompaixão, e não se vitimizar ou ficar com pena de si. As pessoas emocionalmente maduras são capazes de analisar as suas emoções negativas para descobrir de onde elas vêm e o que as trouxeram à tona naquele momento. E depois, cuidadosamente, elas começam a resolver o problema e fornecem a si mesmas o que precisam para seguir adiante. Às vezes é falar para si mesmas que devem levantar e ir fazer exercício. Outras vezes é encontrar um espaço para relaxar e se distrair. E em relação a como comunicar emoções difíceis, pessoas com maturidade emocional conseguem falar sobre suas emoções sem a necessidade de se emocionarem na hora. Então elas não precisam gritar sobre o quão raivosas estão, ou começar a chorar quando falam sobre algo que está deixando-as chateadas. Ao invés disso, elas conseguem falar de forma calma e honesta que o que a outra pessoa disse as deixaram irritadas ou tristes naquele momento. Dessa forma, as conversas sobre as emoções se tornam mais produtivas, porque a pessoa com maturidade emocional consegue separar a hora de extravasar e a hora de resolver os problemas. E o sétimo sinal é que as pessoas emocionalmente maduras conseguem dar uma pausa. Elas normalmente agem de forma mais lenta em momentos de pressão. Diante da agressividade, elas conseguem respirar fundo e esperar alguns segundos antes de responder.
o que gera decisões melhores sem deixar de demonstrar confiança. Diante de informações difíceis de lidar, elas não presumem de imediato que é a pior situação possível. Ao invés disso, elas pensam sobre as situações mais prováveis e quais seriam as abordagens possíveis para diminuir as perdas. A pessoa com maturidade emocional reconhece que muito poucas coisas na vida exigem uma resposta imediata e que fazer uma pausa, nem que seja só para respirar fundo, pode mudar a vida dela. E se você já mostra alguns dos sinais que mencionamos nesse vídeo, você ainda pode continuar evoluindo. Se você quiser se aprofundar mais e construir uma base sólida de confiança e maturidade emocional, recomendo que você dê uma olhada no módulo sobre confiança da Universidade Carisma para ser capaz de ativar sua confiança nos momentos mais importantes da sua vida, sem se desesperar em situações estressantes. Então, se você tiver interesse, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Por fim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo.